E aí, galera, é com muita alegria que eu estou gravando esse resumão de auditoria para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fontinelli. Eu já gravei um resumão em 2014, né? O vídeo foi muito acessado, mais de 50 mil views, e eu resolvi gravar esse agora, já no estúdio do 3D Concurso, que, como você sabe, é onde eu vou ficar agora exclusivo. Então, quem quer ter aula comigo, PDF, videoaula, resumão, qualquer coisa, pessoal, vocês vão me encontrar agora no 3D Concursos, beleza? Quem viu o outro resumo, pessoal, resumo de auditoria em 1 hora, sabe que aqui é para você dar uma revisada final para a prova, tá? Então, vai fazer um concurso que cai auditoria para a área fiscal, até mesmo para tribunais de contas que cai essa parte de auditoria independente e auditoria interna, deem uma olhada nisso antes que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Para quem nunca viu, pessoal, e quer entender um pouquinho da dinâmica, eu também comecei a indicar. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar em auditoria, né, quer saber mais ou menos o que seria. Também dá uma olhada, perde, entre aspas, 1 horinha aqui para entender melhor a dinâmica de uma auditoria, desde o planejamento até o relatório de auditoria. Beleza? Pessoal, então vamos, a gente sabe, quem já viu, né, aquele outro resumo meu e quem já teve aula comigo, sabe que aqui o ritmo é intenso, então vamos lá. Olha só o que a gente vai... aqui nesse slide, pessoal, é mais uma apresentação para quem não me conhece, tá? Não vou ficar falando aí do meu currículo, depois vocês deem uma olhada. Vamos ao que interessa já, ó. Começando com origem e evolução da auditoria independente, pessoal. Matéria que cai muito pouco, tá? O que vocês têm que lembrar? As empresas familiares, lá no século XIX, pessoal, precisavam expandir o seu capital. Tá? Por quê? Porque elas publicavam as demonstrações contábeis, mas aqueles números eram elas mesmas que faziam. Então tinha que vir um terceiro para dar mais credibilidade para aqueles números. Aí surge, né, com essa necessidade dessa credibilidade maior, surgem as primeiras firmas de auditoria independente, que vão justamente opinar sobre as demonstrações contábeis. Beleza? Então, pessoal, em relação à origem, à evolução, a gente tem que lembrar que a auditoria independente dá mais credibilidade aos números que a própria empresa apresenta, tá? Para os usuários da informação contábil. Quem são esses usuários? Os stakeholders que a gente chama, beleza? Acionista, investidor, empregado, fisco, etc. Tá? Em relação à evolução da auditoria, no Brasil, pessoal, a maioria dos autores entende que foi com a chegada das filiais de empresas estrangeiras que esse mercado, essas firmas de auditoria passaram a se desenvolver, surgiram aqui no país. Tá? E com a evolução do mercado de capitais, também há uma necessidade, né, das empresas de capital aberto terem uma auditoria independente, isso também ajudou nessa evolução aqui no país. Beleza? Em relação a esse primeiro tema, pessoal, cai muito pouco e é isso que vocês têm que saber. Em relação a normas, aquela introdução ali de normas, pessoal, a gente tem uma vigência desde o dia 1º de 2010, vigência das novas normas, as chamadas NBC PAs, P de pato, e TAs, T de tatu, beleza? Normas profissionais de auditoria independente e normas técnicas de auditoria independente. Ah, essas normas são obrigatórias, o uso delas é obrigatório, pessoal? Sim, a adoção é obrigatória e, se não, isso vai ser considerado uma infração disciplinar por parte ali daquele auditor, tá? O que é mais importante nesse iniciozinho, pessoal, nessa conceituação? Isso aqui. Objetivo do auditor independente, aumentar o grau de confiança, tem a ver com aquela credibilidade que a gente falou ali no comecinho, tá? Nas demonstrações contábeis. Como é que o auditor consegue fazer isso, pessoal? Por meio do relatório de auditoria, por meio da sua opinião, beleza? Sobre se aquelas demonstrações contábeis, elas foram elaboradas naquilo que é relevante, o auditor trabalha com aquilo que é relevante, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Quem teve aula comigo sabe, isso aqui eu chamo de regra do jogo, beleza? É aquilo que a empresa tinha que apresentar, o auditor vai ver se realmente ela apresentou, da forma como apresentou e com a fidedignidade dos números que ela deveria apresentar, beleza? Bom, NBCTA é a estrutura conceitual, pessoal. Essa NBCTA, ela tem sido mais cobrada ultimamente, tá? O que a gente tem que lembrar, pessoal? Que o auditor independente, ele pode fazer tanto trabalhos de asseguração como outros tipos de trabalho. Outros tipos de trabalho, o exemplo clássico é a consultoria. Quando o auditor está fazendo a consultoria, está prestando uma consultoria, pessoal, ele não está fazendo trabalhos de asseguração. Então, ele não precisa seguir essa norma. Tá? Agora, quando ele está fazendo um trabalho de asseguração, ele precisa seguir a NBCTA, estrutura conceitual, e ele pode estar fazendo 2 tipos de trabalho. Asseguração limitada, que é um grau de asseguração menor do que a asseguração razoável. Asseguração limitada, o exemplo, revisão. Não nos interessa muito.
Asseguração razoável, daqui para frente vocês têm que saber que é a mesma coisa que a auditoria e é o objeto nosso de estudo, tá bom? E dá uma segurança maior do que esse trabalho apenas de revisão. Fechou? O que a gente precisa saber sobre o tema, pessoal? Todo o trabalho de auditoria, como a gente viu no slide anterior, é um trabalho de asseguração, mas nem todo trabalho de asseguração é um trabalho de auditoria. A auditoria é uma asseguração razoável, o auditor independente também faz trabalhos de não asseguração, isso tudo a gente viu no slide anterior. Esses dois últimos pontos não e têm sido cobrados. O trabalho de asseguração, pessoal, envolve um relacionamento de 3 partes. O auditor, que audita, a parte responsável, que é a empresa, tá? Que fornece aquelas informações ali nas demonstrações, e o usuário das informações. Beleza? São elementos do trabalho de asseguração. Além desse relacionamento de 3 partes que a gente acabou de falar, pessoal, o objeto tá apropriado, os critérios, o objeto é selecionado, né? Os critérios apropriados, as evidências apropriadas suficientes e o relatório de auditoria, o relatório de asseguração, né? Se for o caso da asseguração razoável, o relatório de auditoria. Beleza? Ótimo, pessoal. O que o auditor precisa ter? Né? Requisitos profissionais do auditor. Está lá na NBCTA 200. Basicamente, pessoal, a gente tem que pensar que o primeiro requisito é o requisito ético. Tá? Isso aqui são os princípios, e cai bastante esse slide. Tá? São os princípios fundamentais de ética, que estão na NBCPA 01, no Código de Ética e na NBCTA 200. 5 princípios, pessoal: integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade e comportamento ou conduta profissional. Por que eu pus integridade igual honestidade, objetividade igual imparcialidade, confidencialidade igual sigilo, pessoal? Porque muitas bancas cobram no caput da questão essa palavrinha e querem como alternativa esse sinônimo. Beleza? Então, a questão falou honestidade, lembrem de integridade. Falou imparcialidade, lembrem de objetividade. Falou sigilo, lembrem de confidencialidade. Beleza? Cuidado com esses 5 princípios fundamentais. Além de tudo, quais são os outros requisitos, né? O auditor independente, pessoal, ele precisa ser bacharel em ciências contábeis, não pode ser técnico, tá? E tem que estar registrado no CRC, não é CFC, é CRC. Se for auditor de companhia aberta, além disso tudo, ele precisa ter um registro lá na CVM, tá? Além dos princípios éticos que a gente acabou de falar, pessoal, são requisitos do profissional auditor independente. O ceticismo, o julgamento profissional, a obtenção de uma evidência de auditoria apropriada e suficiente e conduzir a auditoria de acordo com as normas. Os 5 princípios a gente acabou de falar no slide anterior e a gente tem que lembrar que o auditor nunca, pessoal, consegue reduzir o risco de auditoria a 0, porque há limitações no trabalho desse auditor, principalmente porque ele trabalha por amostragem, tá bom? Independência, pessoal, será que o auditor tem que ser independente? Com certeza. E se ele identificar alguma ameaça ali, àquele seu trabalho, ameaça à sua independência, que ele tem que ter essa independência necessária? Ele avalia a importância dessas ameaças, tá? E aplica salvaguardas. A norma traz isso exatamente dessa forma. Aplica salvaguardas quando necessário para eliminar essas ameaças ou, pelo menos, reduzi-las a um nível aceitável. Beleza? Por quê? Porque ele tem que ter a independência para fazer aquele seu trabalho, tá? O que ainda é importante sobre o tema? Para o auditor não basta ter aquela independência ali de pensamento, ele também tem que aparentar a independência. É igual aquela questão da mulher de César, né, pessoal? Não basta ser honesto, tem que aparentar. Para o auditor é a mesma coisa. Independência, pessoal, é a capacidade que o auditor tem de julgar e atuar com integridade e objetividade. Lembrem que a gente falou de objetividade, que é igual imparcialidade? Exatamente isso, tá? Ele tem que ser imparcial no seu julgamento. Nem para mais, nem para menos, beleza? Tem que ser neutro, imparcial. Categorias que podem gerar ameaça à independência, pessoal: interesse próprio, autorrevisão, defesa de interesse do cliente, familiaridade e intimidação. Tudo isso a gente explica lá na nossa aula, tá? Mas cuidado com esses 5 tipos aí, essas 5 possibilidades, as 5 ameaças à independência. Uma outra coisa que está na norma, na NBCPA 290, que é a norma de independência, pessoal. Apesar de existirem algumas exceções, regra, pessoal, o auditor ele pode ficar até 5 anos numa mesma empresa, tá? O sócio encarregado do trabalho, que é o auditor-chefe ali, né, daquela auditoria, ele pode ficar até no máximo 5 anos fazendo a auditoria e depois ele tem que ficar 2 anos afastado para depois sim poder voltar àquela auditoria. Isso justamente para não influenciar a sua independência, beleza? Não ficar muito próximo ali demais daquela entidade auditada.
Auditoria interna, pessoal, as bancas adoram, né? Auditoria interna a gente tem que lembrar o seguinte, ó, auditoria interna, controles internos e auditoria externa, pessoal, são tudo camadas de controle, tá? Os controles internos são de responsabilidade da própria empresa, a auditoria interna, que é uma espécie de controle interno, de controles internos, mas não é sinônimo, tá bom? A auditoria interna avalia esses controles internos e está lá dentro da empresa, tá? Seria uma segunda camada de controle, vamos dizer assim, e a gente tem auditor externo, auditor independente, como uma terceira camada, aquela pessoa que está fora da empresa, tá? É um terceiro prestando serviço para a empresa. Beleza? Aqui as principais diferenças entre a auditoria interna e a auditoria externa, tá? Basicamente, pessoal, um é prestador de serviço, o outro é um funcionário da empresa. O auditor externo, o foco dele são as demonstrações financeiras, o auditor interno está preocupado com a operação da empresa, embora também possa fazer trabalhos na área contábil. O auditor externo opina sobre a demonstração financeira e o auditor interno está preocupado ali em assegurar a proteção do patrimônio, em assistir e auxiliar a administração. O relatório do auditor interno tem recomendações, já o relatório do auditor independente só tem a sua opinião, tá? Obviamente, se a gente comparar o grau de independência, ele é menor na auditoria interna do que na externa. O primeiro interessado no trabalho do auditor interno é só a empresa, já a auditoria externa, tanto a empresa, porque vai dar mais credibilidade para aqueles números, quanto o público, o usuário da informação em geral. A intensidade dos trabalhos, óbvio que o auditor interno tem uma intensidade maior, porque o seu trabalho é contínuo, ele está lá todos os dias na empresa. Já o auditor independente é a intensidade menor, porque ele faz um trabalho mais pontual, mais periódico. Beleza? Além disso, pessoal, tem vários pontos que a gente tem que saber da NBC TI 01, que é essa norma de auditoria interna. Primeiro, que ela é ligada à alta administração, para que ela tenha uma autonomia necessária, um grau de independência o maior possível, tá bom? A auditoria interna tem o objetivo auxiliar a administração, então, no cumprimento daqueles seus objetivos. A principal semelhança entre um e outro, entre interno e externo, está ligada ao método de trabalho, tá? São bem semelhantes, embora não sejam idênticos. O documento principal do auditor interno chama relatório de auditoria interna e deve ser imparcial e objetivo, contendo ali as recomendações que a gente falou, tá? Além disso, pessoal, esse relatório o auditor interno apresenta para quem solicitou o trabalho ou a quem este autorizar, tá? Sempre mantendo ali a confidencialidade necessária. A auditoria interna tem a prerrogativa de emitir um relatório parcial, pessoal, se ele entender que há uma necessidade de providência imediata daquela própria empresa. Esse relatório parcial, ele não existe na auditoria independente, tá? A auditoria interna é exercida por pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, e de direito privado também. E, a princípio, pessoal, apenas quando o auditor interno estiver realizando auditoria contábil, ele vai ter que ser registrado no CRC e ter que ser bacharel em ciências contábeis, tá bom? Quando ele estiver fazendo uma auditoria operacional, por exemplo, não teria essa necessidade, tá? Além disso, pessoal, finalidade da auditoria interna, lembrem, agregar valor ao resultado da organização, para isso que ela existe, tá? Se ela encontrar, pessoal, alguma irregularidade no seu trabalho, ela tem que informar, cuidado com isso que está em negrito, sempre por escrito e de maneira reservada para a administração da unidade, tá? E a gente tem que lembrar bastante, as bancas adoram essa última parte aqui, ó. A prevenção de fraudes e erros, pessoal, não é a atribuição principal da auditoria interna. Essa atribuição é da administração da empresa. A auditoria interna, ela auxilia nesse papel, mas não é a sua responsabilidade principal isso, ok? Perícia contábil, pessoal, isso aqui cai em alguns fiscos, tá? Então, isso aqui eu resolvi colocar, isso não estava no meu resumão anterior. Resolvi colocar um pouquinho para vocês. Basicamente, a definição de perícia contábil, né, que seria o conjunto de procedimentos técnicos científicos que você vai levar à instância decisória elementos de prova para subsidiar a solução de algum litígio ali, tá? Tem dois documentos, laudo pericial contábil e parecer pericial contábil. Laudo pericial contábil emitido pelo perito contador. Parecer pericial contábil emitido pelo perito contador assistente. E a perícia contábil, assim como a auditoria independente, pessoal, o carinha tem que ser contador, tem que ser bacharel em ciências contábeis registrado ali no CRC, tá? Alguns procedimentos de perícia contábil, tá? Alguns deles são até iguais à auditoria: exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. E termo de diligência também já foi cobrado, é a conceituação, instrumento por meio do qual o perito solicita os documentos, as coisas, tudo que ele precisa ali para fazer o seu laudo pericial ou
parecer pericial contábil, beleza? Mas cuidado, pessoal, perícia cai em poucos concursos, tá? Concordância com os termos do trabalho, pessoal, é aquela negociação ali, auditor, firma de auditoria, entidade auditada, tá? Firma de auditoria, entidade auditada, negociação contratual mesmo, tá? O auditor, ele só deve aceitar o trabalho, pessoal, se concordar com as condições existentes ali, entre empresa e firma de auditoria, tá? E entender que tem um entendimento, né, comum relacionado àqueles termos de trabalho. A administração deve concordar que ela é a responsável pela elaboração das demonstrações e pelo controle interno, devendo dar acesso ao auditor a tudo que ele entender necessário para fazer aquela auditoria, beleza? Inclusive, ela vai emitir uma representação formal em relação a isso aqui. Depois a gente fala de representação formal. Se o auditor entender, pessoal, que haverá limitação no seu trabalho, que pode implicar ali em até mesmo uma abstenção de opinião, que é uma das 4 formas do auditor concluir um trabalho, ele deve já no começo ali, ó, renunciar ao trabalho, a não ser que seja exigido por lei ou por regulamento, beleza? Lembrando que aqui o momento, pessoal, é a de contratação daquela firma de auditoria, tá? No momento de negociação ali desse trabalho. Supervisão e controle de qualidade. Essa norma aqui, pessoal, que eu acabei de falar, NBC TA 210, tá? Agora, NBC TA 220, supervisão e controle de qualidade. Pessoal, basicamente a gente tem o auditor realizando o trabalho, tá? E o sócio encarregado do trabalho, que é o auditor-chefe, tem uma responsabilidade ali, a primeira responsabilidade de revisão daquele trabalho, como qualquer trabalho que a gente tem em qualquer atividade, tá? Aí a gente tem depois, entrando a figura do revisor do controle de qualidade. Esse, pessoal, ele vai revisar aquele trabalho e ele tem que ser, pode até ser ou interno ou externo da firma de auditoria, mas ele não pode ter participado daquela auditoria, porque senão isso geraria ali uma ameaça até mesmo de autorrevisão, tá? Então, para a revisão do controle de qualidade, que é diferente daquela revisão, aquela primeira revisão que o próprio chefe faz, tá? Essa revisão de controle de qualidade tem que ser de alguém que não tenha participado daquela auditoria. Se tiver divergência, pessoal, entre quem fez o relatório e quem está fazendo a revisão do controle de qualidade, vocês, a firma de auditoria, né, só vai datar o relatório e encaminhar para a entidade auditada depois que forem discutidas e forem acertadas ali aquelas divergências. Beleza? Sócio encarregado do trabalho, então, deve assumir a responsabilidade de realizar as revisões de acordo com as políticas de revisão da firma, e é o que eu falei, essa revisão não se confunde, essa primeira revisão, né, não se confunde com a revisão do controle de qualidade. Revisor do controle de qualidade, dentro ou fora da firma, não pode ter participado do trabalho. Tem que ter experiência e autoridade suficiente para avaliar objetivamente aquilo que foi relevante feito pela equipe de auditoria. E a revisão ela deve ser feita na data ou antes da data do relatório, obviamente, né, antes do auditor entregar o seu relatório para a entidade auditada. Tá? Sistema de controle de qualidade, pessoal, inclui políticas e procedimentos que tratam de elementos como responsabilidade da liderança pela qualidade, né, quem vai ser esse responsável na firma, aquilo que é aquelas exigências éticas relevantes para a própria firma de auditoria, forma de contratação, né, recursos humanos, capacitação, dentre outros. Revisor do controle de qualidade, pessoal, faz uma avaliação objetiva daquilo que é significativo, tá, pela equipe. Isso aqui até está um pouco repetitivo do outro slide. E caso haja uma diferença de opinião, a gente já falou que o assunto primeiro tem que ser resolvido para depois entrar ali para entregarem, né, aquele relatório para a empresa auditada. Controles internos, pessoal, lembrando um pouquinho, ó, auditoria interna, a gente sabe que é um dos controles internos que a empresa pode implementar, beleza? Isso aqui é tudo um sistema de controle interno de uma empresa, tá? Então, a auditoria interna é um dos controles internos. Agora, a melhor doutrina define sim, ó, controles internos se dividem em administrativos e controles internos contábeis. E a auditoria interna vai fazer o quê, pessoal? Vai avaliar se esses dois controles eles estão funcionando efetivamente, tá bom? Então, essa é a lógica aqui dos controles. O que a gente tem que lembrar também? Que o auditor independente, pessoal, ele faz uma análise da confiabilidade do controle interno daquela empresa que ele vai começar a auditar. Para quê? Para definir melhor a natureza, a época e extensão dos seus testes de auditoria. Quanto melhor for o controle interno, menos testes ele pode aplicar, pessoal. Vai ter mais confiança ali naquela empresa, beleza?
Controle interno, pessoal, essa definição é muito importante, está lá na NBCTA 315, tá? É um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários. Então, isso dá a ideia de que o controle interno é de responsabilidade de todos. Para fornecer o quê, pessoal? Segurança razoável. Assim como a auditoria, o controle interno também não consegue fornecer uma segurança absoluta, sempre razoável, porque há limitações no controle, tá bom? Quanto à realização daqueles objetivos da entidade, no que se refere a 3 pontos: confiabilidade dos relatórios, efetividade e eficiência daquelas operações da entidade e o compliance ali com leis e regulamentos, tá? Alguns princípios de controle interno: atribuição de responsabilidade, segregação de função, relação custo-benefício, limitação de acesso ativo, etc. Desses aqui, pessoal, o que mais cai? Segregação de funções. Toda vez que a questão der a ideia de conflito de interesses, pessoal, a gente tem que lembrar desse princípio de segregação de função, tá? Que quer dizer o seguinte: a mesma pessoa ou o mesmo departamento não pode ficar com 2 ou mais atividades que sejam conflitantes, tá bom? O auditor deve obter um entendimento de controle interno que seja relevante para aquela auditoria, como a gente falou ali, tá? Para depois definir melhor os seus testes, e nenhum controle é infalível, né? A gente tem ali os limitadores do controle interno, dentre eles conluio, negligência de funcionários, eventos externos. Quem já teve aula comigo sabe que em eventos externos eu sempre cito o exemplo das torres gêmeas, tá bom? Quem quiser saber mais, tem lá na minha aula. Tá? Mas só gravar aí, pessoal, controles externos também limitador de controle, eventos externos, desculpem, também são limitadores de controle interno. Segundo a melhor doutrina, a gente divide, como eu falei no exemplo, no slide, na figura lá, ó, entre controles internos contábeis e controles internos administrativos. Quanto ao momento, a gente divide entre preventivos, que é aquele controle antes para evitar, né, que alguma inconformidade aconteça, e aqueles detectivos, que é para, como o nome já diz, detectar alguma ocorrência, tá bom? Componentes do controle interno, pessoal, isso aqui, ó, lembrar do COSO, tá? Às vezes não vem explícito no edital COSO, mas cobra componentes de controle interno. Então a gente tem que lembrar dos 5: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação e o monitoramento. E as 3 categorias, né, do próprio cubo do COSO lá, ó: operacional, a conformidade, o compliance e o relatório fidedigno. Beleza? Comunicação de deficiências de controle interno, pessoal, NBCTA 265, tá? As deficiências significativas encontradas pelo auditor, pessoal, a gente tem que saber o seguinte: que elas devem ser comunicadas por escrito aos responsáveis pela governança. Pessoal, a ESAF já chamou essa comunicação de carta, tá? Lá numa prova da Receita Federal, inclusive. Mas a norma só diz que tem que ser por escrito, beleza? E essa comunicação, pessoal, cuidado, ela não se confunde com o relatório. Não é junto com o relatório de auditoria independente. As bancas adoram falar que é. Tá bom? É uma comunicação à parte ali, se o auditor encontrar uma deficiência significativa de controle interno, que pode existir em 2 situações, pessoal. Quando existe sim o controle, mas ele não está bom, ele não consegue prevenir, detectar ali uma distorção, ou nem existe, né? Falta um controle necessário ali para aquela empresa conseguir atingir os seus objetivos, beleza? Então, em relação à comunicação de deficiência, é isso mesmo, porque cai muito pouco. Fraudes, erros e a responsabilidade do auditor, pessoal, NBCTA 240. Basicamente, a gente não pode errar isso nunca na prova. Erro, um ato não intencional. Fraude, um ato intencional. A questão deu a entender, pessoal, que foi uma aplicação incorreta da norma contábil, que é o que as bancas mais gostam, pessoal. Isso é erro, tá? Isso não é fraude. As distorções das demonstrações, elas podem se originar de fraude e erro. O auditor, pessoal, não está preocupado em caracterizar se aquilo foi fraude ou se aquilo foi erro. Ele está preocupado se existe distorções nas demonstrações, tá bom? Tem 2 tipos de distorções intencionais, aí é o que a gente chama de fraude, tá? Que são ali que o auditor tem que prestar atenção. Aquelas decorrentes de informação contábil fraudulenta, né? O balanço ali está fraudado, aquelas informações estão fraudadas, ou uma apropriação indébita, indevida de ativos, né? Um furto mesmo ali de algum ativo. Combinado? Principal responsabilidade pela prevenção e detecção de fraude é dos responsáveis pela governança, pessoal. Como eu falei, não é do auditor independente, não é do auditor interno, tá? É do responsável pela governança e da sua administração. Tem 3 fatores ali, ou melhor, fatores de risco de fraude, né? São classificados com base em 3 condições, né? Que geralmente vão estar presentes ali
quando há alguma fraude. Ou um incentivo, ou uma pressão, né, para perpetrar aquela fraude, ou uma oportunidade, né, os controles são muito falhos, eu consigo fraudar aqui tranquilo, ou uma capacidade de racionalizar aquela ação fraudulenta, tá bom? Se tem fraude, um desses três ou mais, né, vão estar presentes ali. Um desses três, ou os três, né, vão estar presentes. Em relação à comunicação do auditor com os responsáveis pela governança, pessoal, agora cuidado, essa comunicação é sobre fraude e erro. Ela, segundo a norma, diz que pode ser tanto verbal ou por escrito. Aquela comunicação que a gente acabou de falar, de deficiência significativa de controle interno, pessoal, só por escrito, tá? Essa aqui, verbal ou por escrito. Quem que vai avaliar isso, pessoal? O auditor. Ele mesmo vai avaliar, olha, essa fraude aqui que eu encontrei, ela é grave, eu tenho que comunicar por escrito. Não, isso aqui é só um detalhe, posso comunicar verbalmente, beleza? Riscos de auditoria, pessoal, as bancas adoram também, tá? Vamos lá, a gente tem uma relação inversa entre o risco de detecção e o risco de distorção relevante, tá? Então, quanto maior for o risco de distorção relevante que existe ali para o auditor naquela auditoria, tá? Menor é o risco de detecção a ser aceito por ele, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que ele vai aplicar mais testes, tá bom? E tem uma outra relação também, ó, uma relação inversa entre relevância e risco de auditoria. A ISAF já cobrou isso numa prova da Receita, tá bom? Relevância alta, pessoal, se eu dei relevância alta para conta clientes, tá? Lá no meu ativo, conta clientes. Se eu estou dando uma relevância alta para ela, por algum motivo, eu vou aplicar mais testes. Se eu aplico mais testes, o risco de detecção, tá, é menor. Por quê? O risco de eu deixar de encontrar alguma distorção, ele é menor. Se esse risco de distorção é menor, pessoal, e a gente tem essa equação aqui, ó, que é risco de detecção. Risco de auditoria é igual ao risco de distorção relevante vezes o risco de detecção, tá bom? Se eu estou diminuindo esse risco de detecção e o risco de distorção relevante, ele é dado, o auditor não influencia nele, como a gente já sabe, o risco de auditoria vai cair, tá bom? Então, eu tenho uma relação inversa entre relevância que eu dei e o risco de auditoria que eu tenho, tá bom? Risco de auditoria, vamos nas definições, porque isso cai bastante de forma literal. Risco de auditoria é o risco que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contêm distorção relevante. Basicamente, foi lá, opinou de forma sem ressalva e, na verdade, existia distorção. O risco de auditoria é função de dois riscos, como eu acabei de mostrar na equação ali, ó, do risco de distorção relevante e do risco de detecção. Esse risco de distorção relevante, pessoal, ele é composto de dois outros riscos. O inerente, que é aquele antes da consideração de qualquer controle relacionado, né, aquele existente antes da empresa implementar qualquer controle, e o risco de controle, que é aquele quando há um controle na empresa, mas esse controle falha, ele não é efetivo, tá bom? Então, a gente tem esses riscos aí. O risco de detecção é o risco que a gente chama o risco do auditor, é aquele que ele consegue influenciar, tá? Por quê? Porque é o risco de que os procedimentos que ele executa, né, para reduzir ali o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, já que ele não pode trazer a zero, como a gente já viu também, tá? É esse risco de não detectar uma distorção relevante. Por isso que a gente fala que é o risco do auditor. Tá? E essas duas relações é o que eu mostrei ali nas figurinhas antes dessas definições aqui, tá bom? Aquela definição risco inverso, né, aquela relação inversa entre risco de distorção relevante e o risco de detecção a ser aceito, e a relação inversa entre relevância e risco de auditoria. Beleza? Documentação de auditoria, pessoal, NBCTA 230, famoso papel de trabalho ou papéis de trabalho, tá? Documentação de auditoria, pessoal, é o registro da evidência de auditoria. Tudo que o auditor faz, desde o planejamento até o relatório de auditoria, que for relevante, ele tem que guardar, né? Ele tem que guardar como é que é chamado isso? Como é que são chamados esses registros, essas evidências? Documentação de auditoria, também conhecido como papéis de trabalho. Onde que isso fica, pessoal? No chamado arquivo de auditoria. O que a gente tem que saber? Papel de trabalho, arquivo de auditoria pode ser tanto em forma eletrônica como ainda em forma física, né, em meio físico, tá bom? A documentação de auditoria, pessoal, o papel de trabalho, fornece a evidência da base do auditor para concluir se ele cumpriu o objetivo global ali naquela auditoria, que é o quê? Né, a fazer os testes e opinar sobre as demonstrações contábeis, e também vai te dar a ideia de conformidade com as normas. Né? Se alguém quiser revisar o trabalho do auditor, pega os papéis de trabalho e vê se ele seguiu tudo que a norma diz que ele deveria seguir. Beleza?
Explicações verbais, pessoal, elas servem, né, para o trabalho do auditor? Sim, mas elas não representam uma documentação adequada. É o que a gente fala, que o auditor ele tem que corroborar aquelas explicações que ele recebeu verbal com alguma evidência física ali, tá? Alguma evidência por escrito, etc. Limite para você montar o seu arquivo final de auditoria, pessoal. Geralmente não deve ultrapassar 60 dias depois que você conclui aquela auditoria. Aí você tem que organizar todo esse arquivo final, essa documentação de auditoria. Mas o prazo que mais cai, pessoal, o que a gente tem que saber é esse aqui, ó. Quanto tempo o auditor, que é o dono do papel de trabalho, tá? O papel de trabalho é do auditor, quanto tempo que ele tem que guardar aquela documentação de auditoria? Geralmente, esse prazo não deve ser inferior a 5 anos. Contado de quando, pessoal? Contado da data daquele seu relatório. Beleza? Cuidado aí com isso. Duas classificações que estão na doutrina, não estão na NBCTA 230, mas caem bastante. Papel de trabalho pode ser corrente ou permanente. Basicamente, pessoal, corrente, aquele papel de trabalho, ele deve ser útil apenas para aquele exercício, né, para aquela auditoria. E o permanente, ele deve ser útil para mais de um período, tá bom? Em relação à norma de auditoria interna, os papéis de trabalho constituem documentos e registros, fatos, etc., etc., para dar suporte à opinião do auditor interno, crítica, sugestão e recomendação. Basicamente, a mesma lógica da auditoria independente. Trouxe aqui só porque a banca pode cobrar essa parte lá da NBCTI 01, que é a norma de auditoria interna. Beleza? Planejamento de auditoria, pessoal, NBCTA 300. Vamos lá, só relembrando o fluxo de auditoria, a gente tem, começando com o planejamento, que é essa norma que a gente vai falar agora, NBCTA 300. Depois o auditor aplica os testes de auditoria, que a gente vai falar mais à frente, para concluir ali finalmente com o seu relatório de auditoria. Então, basicamente, pessoal, essa é a lógica de uma auditoria. Agora, vamos falar um pouquinho do planejamento, que é quando o auditor faz aquela avaliação inicial dos riscos, tá bom? Planejamento, então, é a primeira fase, pessoal, mas ela é flexível, tá bom? Então, ela não se encerra ali, começou o trabalho de auditoria, o auditor não vai encerrar uma fase de planejamento. Esse planejamento, pessoal, ele vai sendo revisado ao longo de toda a auditoria. Por isso que a gente fala, tudo bem, é a primeira fase, mas ele não é flexível, ou melhor, ele é flexível, né? Ele pode ser modificado e ele não se encerra ali só naquela fase, naquela primeira fase. O que é um escopo, pessoal? Escopo também não está na norma, mas está na doutrina, tá? É a profundidade, a amplitude daquele trabalho ali que se vai realizar, tá bom? E vai ser definido em quanto tempo o auditor tem, né? Quanto de recurso humano que ele pode utilizar, materiais disponíveis, financeiros, etc. Tá bom? Na NBCTA 300, pessoal, a gente tem dois grandes documentos, tá? Isso vocês têm que tomar cuidado. Tem um documento Estratégia Global e um documento Plano de Auditoria. O Estratégia Global é um documento que a gente tem que pensar que ele é mais macro, tá? E o Plano de Auditoria, ele já vai focando mais naquela auditoria, mais específico, tá bom? Planejamento, a gente também tem que lembrar que não é uma fase isolada da auditoria, como eu falei aí para vocês, tá? O auditor atualiza e altera sempre, tanto estratégia global como plano de auditoria no decurso ali daquela auditoria, tá? Eles estão intimamente relacionados, tanto estratégia global como plano de auditoria, tá? E na estratégia global, aqui a gente vai ter que tomar cuidado com essas palavrinhas, pessoal. Olha só, natureza, época e extensão dos recursos necessários, pessoal. Então, o que o auditor vai precisar para fazer aquela auditoria, quando ele vai fazer aquela auditoria, tá bom? Isso aqui, ó, a gente define naquele documento mais amplo, que é o documento chamado Estratégia Global. Então, natureza, época e extensão dos recursos é nesse documento. Agora, já no plano, pessoal, que é algo mais específico, a gente vai definir natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria, das técnicas de auditoria que a gente vai utilizar, tá bom? Então, quais as técnicas que a gente vai utilizar? A natureza, né? Quais os procedimentos? Quando a gente vai aplicar esses procedimentos e o quanto, né? A minha amostra ali de procedimentos de auditoria, tá bom? Programa de auditoria, pessoal, também está só lá na doutrina, mas cai bastante, tá? É o plano de ação detalhado, é um guia de auditoria. E o exemplo clássico aí é o checklist, né, para a gente nunca esquecer o que a gente deveria fazer. Auditoria inicial. Auditoria inicial, pessoal. Além de tudo que a gente falou em relação ao planejamento, se aquela auditoria for a primeira, pessoal, a ser realizada na empresa, ou for a primeira
que aquela firma de auditoria está realizando na empresa, essa firma de auditoria tem que ter algumas preocupações além de tudo que a gente falou. Tem que preocupar, por exemplo, com o saldo inicial das demonstrações, já que não foi ela que fez, né, a auditoria no ano anterior. E, se possível, pessoal, e se autorizado pela empresa auditada, ter acesso aos papéis de trabalho do auditor que fez aquele trabalho anteriormente. Obviamente, se tiver tido algum auditor, tá? Então, se puder, ele pega os papéis de trabalho do auditor antecessor para dar uma olhada, para conhecer melhor aquela empresa que ele vai começar o trabalho, tá? Programas de trabalho é uma nomenclatura mais ali para a auditoria interna, pessoal, tá? Deve ser estruturado de forma a servir como guia, como meio de controle na execução do trabalho e também, ó, sempre revisado e atualizado, tá? É a lógica aí do planejamento. Materialidade e relevância, pessoal. Basicamente, a materialidade a gente tem que lembrar que ela é definida por meio do julgamento profissional do auditor, tá? Então, pessoal, ele tem que traçar ali algum valor, tá? Ele tem que definir isso lá no planejamento, lá na estratégia global, tem que definir algum valor por meio do qual ele vai entender o seguinte, ó, acima desse valor, se tiver uma distorção, eu vou considerar essa distorção relevante. Então, vamos supor aqui que ele pega, ó, 1% do meu ativo, então, acima de R$1.000, nesse nosso exemplo apenas para fins didáticos, pessoal, acima de R$1.000, tá? Se tiver uma distorção, eu vou entender que essa distorção é relevante e vou dar, por exemplo, uma opinião com ressalva, tá? Pessoal, tem muito mais que explicar em materialidade, mas lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, é que materialidade ela é definida pelo auditor, isso não tem uma regrinha básica, então, para cada auditoria vai ser uma definição de materialidade e parte do julgamento profissional do auditor. Materialidade se refere a um valor financeiro, tá? Como a gente já deu até o exemplo aqui no slide anterior. Ele que define a materialidade, ele define duas materialidades, uma para as demonstrações contábeis como um todo e outra para a sua execução de auditoria, que necessariamente vai ser menor. Por quê? Porque quando ele está executando a auditoria, ele trabalha por amostragem, certo? Então, se ele trabalha por amostragem, ele define uma materialidade menor para não correr o risco de que essa materialidade na execução depois exceda a materialidade nas demonstrações, tá bom? A materialidade da execução, como eu falei, é fixada para reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade que essas distorções não influenciem, né, nas demonstrações contábeis como um todo. Basicamente, isso é o que eu acabei de falar. Já falei isso também, é definida lá naquele documento mais amplo, chamado Estratégia Global, tá? Isso é importante, já caiu na prova da Receita também, ó, a determinação, né, da materialidade não é um cálculo mecânico simples, pessoal, tá? E ela pode ser revista, assim como todo o planejamento, ao longo daquela auditoria. Sempre o auditor documentando alguma coisa, alguma alteração significativa, tá? E aqui, basicamente, a definição de relevância. Ó, uma distorção ou omissão será considerada relevante quando for razoavelmente esperado que possa, seja individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas daqueles usuários que tomam, né, por base as demonstrações contábeis. Se o auditor entende que aquilo vai influenciar, poderia, né, influenciar, que aquela distorção ou omissão poderia influenciar esse stakeholder ali da informação, ele vai entender aquilo como uma distorção ou omissão relevante, tá bom? Evidência de auditoria, a NBCTA 320, tá? Essa que a gente acabou de falar. NBCTA 500, pessoal, evidência de auditoria, tá? Isso aqui, pessoal, não existe auditoria sem evidência de auditoria. Por quê? Porque isso são as evidências de auditoria que fundamentam a sua opinião. Então, ele executa os procedimentos, os testes que a gente vai falar daqui a pouquinho, justamente para coletar essas evidências e, com base nessas evidências, concluir sobre aquela demonstração contábil e fundamentar a sua opinião, tá bom? Então, a evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. E a gente tem dois pontos muito importantes na norma, pessoal. A tal da adequação e suficiência. Adequação, medida da qualidade. Suficiência, medida da quantidade de uma evidência. Beleza? Mas não é só isso. A quantidade necessária de evidência de auditoria ali para o auditor, pessoal, é afetada por dois pontos. Pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante, tá? E nesse caso, pessoal, quanto maior for o risco de distorção relevante, mais quantidade eu preciso de evidência de auditoria, né? Para ter ali uma segurança maior. Então, tem uma relação direta. Mas também, o que influencia a quantidade? A qualidade da evidência de auditoria. Cuidado para não confundir essa qualidade com essa medida aqui da qualidade, tá? A qualidade da evidência de auditoria, pessoal, vai influenciar a quantidade, por quê? Quanto melhor
for a evidência, né? Então, quanto mais qualidade, menor pode ser a quantidade. Aí aqui a gente tem uma relação inversa, beleza? Evidência de auditoria, pessoal. Para a obtenção das conclusões, como a gente falou, ela é conseguida por meio da execução dos procedimentos de avaliação de risco, que são os procedimentos iniciais que o auditor faz, e também dos procedimentos adicionais de auditoria. Então, essas duas são as formas de você coletar as evidências. Esses procedimentos adicionais de auditoria, pessoal, são os famosos testes de controle e procedimentos substantivos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A classificação de evidência, isso cai muito pouco, mas vamos lembrar, né? Essa evidência ela pode ser física, pode ser documental, pode ser obtida por meio de uma entrevista, né, como testemunhal, e pode ser analítica, tá? Produzida pelo próprio auditor. Geralmente as evidências obtidas, seja de fontes independentes, diretamente pelo auditor e a partir de documentos originais, elas são mais confiáveis, né, do que aquelas obtidas internamente ali na empresa, né, quando não é direto pelo auditor, é por meio de uma entrevista, por exemplo, ou quando o documento é só uma cópia, tá bom? Para as normas de auditoria interna, pessoal, a gente tem que lembrar de 4 características da informação: suficientes, adequadas, relevantes e úteis. E aí aqui eu pus entre parênteses palavrinhas-chave para vocês lembrarem, se cair na prova, o que está, por exemplo, falou em factual, a gente está falando de uma evidência suficiente. Falou em melhor evidência alcançável, a gente está falando de uma evidência adequada. E por aí vai, tá bom? Testes e procedimentos de auditoria. Pessoal, para quem gosta de colocar aí alguma estrelinha, né, marcar de amarelo, verde, azul, etc., nos temas mais relevantes, pode colocar nesse tema, tá? A maioria das bancas adora esse tema, tá? Procedimentos de auditoria. Pessoal, a gente acabou de falar ali na evidência de auditoria. São 2 tipos: avaliação de risco e os chamados procedimentos adicionais de auditoria, que geralmente é o que mais cai. Procedimentos adicionais, pessoal, a gente tem os testes de controle, anotem aí sinônimos, pessoal: teste de controle, teste de observância, exame de aderência, tudo a mesma coisa. E os procedimentos substantivos, também chamados de testes substantivos. Esses se dividem em testes de detalhes, também chamado de teste de transações e saldos, e procedimentos analíticos substantivos, também chamado de revisão analítica, beleza? Basicamente, pessoal, se a gente está aplicando, se o auditor está aplicando um teste de observância ou de controle, ele está preocupado com o quê? Com os controles internos daquela empresa, tá bom? Agora, se ele está aplicando um teste substantivo ou um procedimento substantivo, aí ele já está querendo o quê, pessoal? Detectar, verificar, né, se há uma distorção relevante lá no nível das afirmações. Nível da afirmação, para a gente relembrar, ó, só um exemplo: todos os saldos que estão ali no balanço, tá? Ou na DRE, etc., tudo aquilo ali é considerado o quê? Um nível de afirmação, tá? E é onde o auditor vai verificar se tem distorção ou não, tá bom? Algumas técnicas, pessoal. Então, em termos de testes de auditoria, seria isso. Agora, as técnicas ou procedimentos básicos de auditoria, tá? Inspeção, primeira coisa que a gente tem que lembrar: falou em exame de registro ou documento, ou falou de um exame físico de um ativo, a gente está falando da técnica chamada inspeção. Pode vir também, pessoal, inspeção física. Isso se a gente estiver falando dessa segunda parte da definição, ó, se a gente estiver falando do exame físico de um ativo. E já veio também, pessoal, inventário físico. Obviamente também se a gente estiver falando dessa segunda parte, tá? A ESAF já usou isso aqui, essa nomenclatura, tá bom? Mas na norma é inspeção. Recálculo, pessoal: o auditor está fazendo qualquer tipo de cálculo ali, ele está usando a técnica chamada cálculo, também conhecida como recálculo, tá? Observação: se o auditor está observando, como o nome já diz, um procedimento sendo executado pela própria empresa auditada. Indagação, também chamada de entrevista, tá? Quando o auditor busca informações, seja dentro ou fora da entidade. Confirmação externa, anotem sinônimos: circularização, confirmação de terceiros, tá? Representam a evidência que é obtida pelo auditor, sempre por escrito, tá? De um terceiro, que é considerado o circularizado ou a parte que confirma, beleza? E ela pode ser, essa confirmação externa pode ser tanto positiva, quando exige uma resposta, como quando negativa, quando a parte, né, o circularizado só precisa responder se ele discordar daquela informação, tá? A positiva, pessoal, ela pode ser preta ou branca. Preta, quando eu coloco o valor que eu quero confirmar lá com o circularizado, e branca quando eu pergunto esse valor, eu não coloco o valor, tá? Revisão analítica, pessoal: falou em
valores significativos e a preocupação com o auditor em identificar, do auditor, né, em identificar alguma situação ou tendência atípica, a gente está falando dessa técnica de revisão analítica. E reexecução, pessoal, é quando o auditor reexecuta, como o nome já diz, um procedimento que era feito, originalmente, né, foi feito pela própria empresa. O exemplo clássico aqui é conciliação bancária. Tá? É a empresa que tem que fazer essa conciliação, mas o auditor ele também pode reexecutar esse procedimento. Tá bom? E para as normas de auditoria interna, pessoal, as normas de auditoria interna, elas preveem lá para os testes de observância 3 técnicas: inspeção, observação, que é basicamente igual o que a gente viu na norma de auditoria independente agora, e ela tem uma técnica chamada investigação e confirmação, né, lá na norma de auditoria interna, que seria a obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas, conhecedoras das transações e das operações dentro ou fora da entidade. Aí, se a gente quisesse fazer uma comparação com a auditoria independente, aqui ia entrar confirmação externa, indagação, tá bom? Tudo aqui ia entrar em investigação e confirmação. Então, se o caput da questão falou em procedimento de auditoria interna, possivelmente ele vai cobrar esses. Pode cobrar mais? Pode cobrar os outros nisso aqui. Por quê? Porque na prática e pela doutrina, todos aqueles são aplicados também pela auditoria interna. Mas na norma, e geralmente isso vem literal, são só esses 3, tá bom? A amostragem, pessoal, grande gargalo aí de muita gente, né? Mas vamos lembrar alguns pontos importantes. Risco de amostragem, pessoal, isso vocês têm que saber, tá? A gente tem basicamente 4 situações aqui. 2 que podem afetar a eficácia da auditoria e 2 que podem afetar a eficiência. O risco de amostragem, pessoal, só para a gente lembrar, é o risco de o auditor o risco do auditor, né, opinar sobre aquela amostra de uma forma inadequada se ele tivesse pego toda a população para testar. Então, eu tenho lá uma população de 1.000 notas fiscais e eu pego uma amostra de 100. Opino como se fosse em ressalva porque eu não encontrei distorções relevantes nessas 100. Se eu tivesse testado as 1.000 unidades, as 1.000 notas fiscais, eu teria encontrado, sim, várias distorções relevantes. E aí eu opinaria, né, com ressalva, por exemplo. Isso é um risco de amostragem que pode acontecer. Vai afetar a eficácia, pessoal, quando eu considerar que o controle ele é mais eficaz do que realmente é. Então, eu estou opinando de forma inadequada sobre aquele controle. Então, quando eu estou aplicando testes de controle, né, que a gente já viu. E vai afetar também a eficácia quando eu não detecto uma distorção relevante, mas ela existe. Basicamente, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, tá bom? Então, isso afeta a eficácia, afeta a opinião ali que o auditor está dando. Agora, o que afeta a eficiência? O auditor vai ter que trabalhar mais, né, por causa desse erro, desse risco de amostragem. Quando eu considero que aqueles controles são menos eficazes do que realmente eles são, tá bom? Ou quando eu detecto uma distorção relevante na amostra, mas na verdade, quando eu expando a minha análise, ela não existe. Então, eu apliquei mais testes, mas acabei chegando à conclusão de que não existe. Então, esses dois riscos de amostragem aqui influenciaram o quê? A eficiência da minha auditoria. Tive que aplicar muito mais testes. Tá bom? Estratificação, pessoal, é o que mais cai. Por isso que eu achei válido trazer aqui um exemplo clássico que eu geralmente uso. Estratificação, o que a gente tem que lembrar? O auditor parte de uma população heterogênea, tá bom? Que é essa população inicial, e divide essa população em subpopulações também chamadas de estratos. Tá? Dentro desses estratos, pessoal, a gente tem o quê? Características mais semelhantes se a gente comparasse com aquela população lá inicial. Tá bom? Aí sim, a partir de cada extrato, ele vai pegar, colher, né, uma amostra, tá? E depois vai falar sobre cada extrato. Beleza? Depois, se ele quiser falar sobre a população, ele faz o quê? Ele combina os resultados desses 3 extratos para falar sobre a população. Tá bom? Claro que isso aqui merecia uma explicação muito melhor, né? A gente explica com muito mais calma na aula, mas aqui é só uma revisão para vocês lembrarem, tá? A gente tem, então, pessoal, a amostragem estatística. É aquela que utiliza uma seleção aleatória dos itens e um uso de teoria das probabilidades, tá bom? A amostragem não estatística é aquela que a gente chama de casual ou ao acaso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela é determinada pelo próprio auditor, pela experiência que ele tem. A auditoria, pessoal, a gente pode usar tanto a amostragem estatística quanto não estatística, tá bom? Representatividade é fundamental para aquela amostra, tá? E vai depender da forma como eu seleciono e também do tamanho. Risco de amostragem eu já expliquei, aqui está só a definição da norma, tá?
Mas existe também o risco não resultante de amostragem, que é o risco que o auditor chega a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja, obviamente, pelo risco de amostragem. Anomalia, desvio ou distorção que não vai ser representativo para aquela população. Unidade de amostragem é todo item individual que constitui uma população. Estratificação, eu já expliquei. O objetivo da estratificação, isso é importante, ó, reduzir a variabilidade dos itens, como a gente viu em cada extrato, e, portanto, permitir que o tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o meu risco de amostragem. Para que o auditor utiliza estratificação? Essa resposta aqui, tá? Para mantendo o mesmo risco de amostragem, eu posso reduzir o tamanho da minha amostra. Na estratificação, pessoal, os resultados daqueles procedimentos, eles só podem ser projetados para cada extrato, obviamente, que é a nova ali subpopulação, tá? E tem algumas situações que a gente não recomenda a amostragem. Quando a população é muito pequena, né? Quando as características da população são de fácil mensuração e quando há uma necessidade de alta precisão. Nesses casos, pessoal, posso fazer o censo, tá? Que todos vocês sabem o que é também. Tá? Ao planejar e determinar a amostra da auditoria, o auditor considera alguns aspectos. Isso aqui está na doutrina e ainda é cobrado. Tá? Objetivos da auditoria, população, necessidade de estratificação, tamanho da amostra, risco de amostragem e os erros tolerável e esperado. Tem algumas situações de relação, né, inversa e direta aqui. Tá? Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra que ele vai testar. Quanto menor a taxa tolerável, a taxa que ele tolera de desvio, né, naquela auditoria, maior também vai ter que ser a amostra. Tá? Quanto mais alta for a taxa esperada, aquilo que ele espera de desvio, de encontrar desvio naquela amostra, maior tem que ser o tamanho da amostra também. Tá? Quanto menor for a distorção tolerável, maior tem que ser tolerável, aquela aceita, né, pelo auditor, maior vai ter que ser o tamanho da amostra. E quanto mais alta for a avaliação que ele fez do risco de distorção relevante, maior também vai ter que ser o tamanho dessa amostra. Quanto mais o auditor confia nos procedimentos substantivos, pessoal, que ele está aplicando, menor pode ser o tamanho da amostra. E, por fim, a gente tem os 5 métodos, né, de seleção da amostra, que estão lá na NBCTA 530, que trata de amostragem. A gente tem a seleção aleatória, sistemática, unidade monetária, ao acaso ou casual, que é aquela não estatística, que é aquela do auditor, e por bloco. Tá bom? Estimativas contábeis, pessoal, NBCTA 540, bem pequenininha a norma e bem pontual. É a aproximação, estimativa, né? A aproximação de um valor monetário. Já que eu não consigo definir, né, precisar ali aquele valor, eu faço uma estimativa. Tá? O que o auditor tem que preocupar? Com a tendenciosidade da administração. Ela não pode ser tendenciosa, ela tem que ser neutra quando vai estimar, por exemplo, uma provisão. Tá bom? Diferença entre o desfecho da estimativa, que é aquilo que ocorreu, né, quando passou o tempo e aí ocorreu realmente aquele desfecho. E o valor, né, que foi divulgado nas demonstrações não representa necessariamente uma distorção, porque ninguém tem bola de cristal, né, pessoal? Então, aquilo ali não pode ter tendenciosidade, mas se existir uma diferença entre o que aconteceu mesmo e o que a empresa estava prevendo lá quando ela foi estimar aquele valor, não necessariamente isso tem que ser considerado uma distorção. E o auditor com isso, né, pessoal? E o auditor em relação às estimativas? Basicamente, pessoal, ele vai avaliar se elas são razoáveis, tá? Então ele avalia a razoabilidade dessas estimativas e se estão divulgadas adequadamente, tá bom? Então, a responsabilidade pela estimativa contábil é sempre da administração. O auditor só avalia a razoabilidade, ok? Partes relacionadas, pessoal, NBCTA 550 também praticamente não cai. Pessoal, a empresa pode transacionar com as partes relacionadas, uma subsidiária, por exemplo? Claro que pode, mas desde que seja em condições normais, tá? E é isso que o auditor vai avaliar, se aquelas transações elas foram realizadas em condições normais de mercado. Se foram, não tem problema nenhum, tá? Por que ele tem que avaliar isso, pessoal? Porque a natureza de relacionamento, né, entre uma controladora e uma controlada, por exemplo, pode dar origem, né, pode aumentar ali o risco de distorção relevante. Tá? Por quê? Está todo mundo dentro do mesmo conglomerado. Né? Então, esse entendimento dos relacionamentos e das transações com partes relacionadas, pessoal, é muito importante para o auditor, tá? Para ele entender, né, porque a fraude pode ser cometida mais facilmente, como a gente falou, por meio dessas partes relacionadas. E isso é tão importante que o auditor vai exigir uma representação formal da administração, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
sobre quais as partes, né, trazendo uma listagem ali de todas as partes relacionadas daquela empresa que está sendo auditada. Beleza? Eventos subsequentes, pessoal, NBCTA 560, tá? Basicamente, a gente tem 3 situações de eventos subsequentes. Aquela que ocorre entre o término do exercício social e a emissão do relatório do auditor. Aqueles fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após ele datar o seu relatório e entregar para a empresa auditada, mas antes da divulgação das demonstrações, e aqueles fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a divulgação das demonstrações. Tá? Então, eventos subsequentes, a definição. Eventos ocorridos entre a data das demonstrações e a data do relatório do auditor e os fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a data do seu relatório. Tá? Como a norma define, pessoal, voltando aqui, ó, a norma define situações diferentes para esses 3 momentos, por isso que eu diferencio o momento 2 do 3. Tá? Nesse primeiro momento, pessoal, o auditor independente deve sim executar procedimentos de auditoria, tá? Para verificar se todos os eventos subsequentes, as transações e eventos subsequentes pós demonstrações, elas foram ajustadas ou divulgadas. Tá? Eventos subsequentes, só um exemplo para a gente relembrar, pessoal. Pegou fogo no estoque todo da empresa. Tá? Isso é um evento em 10 de janeiro. Isso é um evento subsequente. Tá bom? A auditoria independente, naquele momento 2 e no 3, pessoal, ela não tem obrigação de executar nenhum procedimento de auditoria, já que ele, inclusive, já entregou o seu relatório de auditoria. Tá? Mas, se ele souber de algum fato, pessoal, que, se ele soubesse antes, né, do seu relatório, poderia ter levado a emitir uma outra opinião, tá, de auditoria, ele vai discutir o assunto com a administração e aí sim, se a administração mudar as demonstrações, ele passa a ter necessidade de executar os seus procedimentos de auditoria naqueles pontos que forem modificados, e aí ele vai incluir o que a gente chama de relatório com dupla data ou data adicional no seu relatório anterior, pessoal, para fazer o quê? Para chamar a atenção que aquela nova data é só referente a esses novos procedimentos que ele aplicou, tá bom? Se os fatos chegarem ao conhecimento, é o terceiro ponto, ó, ao conhecimento do auditor após a publicação das demonstrações, tá? Ele faz as mesmas coisas que a gente acabou de falar no momento 2, mas também ele tem a necessidade de verificar se a empresa informou a todas aquelas pessoas que já tinham, né, a todos os usuários das informações que já tinham visto o seu balanço, as suas demonstrações anteriormente publicadas, se a empresa novamente publicou aquele balanço, informou que aquele balanço, existiria um balanço novo sobre aquela empresa, tá? Uma demonstração financeira nova. Tá? Então, ele tem essa necessidade também nesse terceiro momento ali, após publicação. Tá? Continuidade operacional, pessoal, NBCTA 570. Tá? Continuidade operacional, lembrem do princípio da continuidade. Tá? Responsabilidade do auditor é avaliar se aquele pressuposto de continuidade operacional é razoável, né? É adequado. Razoável não, vamos usar a palavra certinha, né? É adequado, foi feita de forma adequada pela administração, tá bom? E concluir sobre se existe alguma incerteza significativa que pode afetar a continuidade daquela empresa, tá? Obviamente, pessoal, a ausência de qualquer referência a uma incerteza de continuidade operacional lá na opinião do auditor independente não significa uma garantia, né, que aquela empresa ali vai durar pelo menos 12 meses. Se nem a empresa consegue garantir isso, não seria o auditor independente que conseguiria. Tá? O auditor ele só deve revisar essa avaliação da administração sobre a sua capacidade de durar pelo menos mais 12 meses, que é o período de uma nova demonstração. Beleza? E o mais importante, ó, se as demonstrações contábeis forem elaboradas com base na continuidade operacional, mas no julgamento do auditor, esse pressuposto já é inapropriado, pessoal, ele já tem evidência para falar que o pressuposto de continuidade já é inapropriado, aquela empresa não vai durar os 12 meses. Tá? O que ele tem que fazer? Opinar de forma adversa. Agora, tem uma situação diferente. Ó. Quando o auditor independente conclui que até o uso desse pressuposto, ele é até apropriado. Ele até concorda com a empresa auditada, com a administração, que ela pode durar, sim, pelo menos os 12 meses aí. Tá? Porém, existe uma incerteza significativa, que pode vir a afetar aquela continuidade. Nesse caso, o auditor vai expressar uma opinião sem ressalva e incluir um parágrafo de ênfase, pessoal, se ele entende que a empresa deixou tudo às claras, que ela divulgou bem aquela incerteza significativa. Mas ele vai opinar de forma com ressalva ou adversa, dependendo da magnitude, se não foi feita a divulgação dessa incerteza. Tá bom? Basicamente, resuminho para vocês, né? Resumo do resumo, vamos dizer assim.
pressuposto, se ele já foi inapropriado, o auditor já opina de forma adversa. Agora, se o pressuposto é apropriado, mas existe uma incerteza significativa e a empresa divulga de forma certinha aquilo ali, o auditor emite uma opinião sem ressalva e chama a atenção daquele ponto por meio de um parágrafo de ênfase. Agora, se a empresa não divulga de forma adequada aquela incerteza, ele emite uma opinião com ressalva ou adversa, tá bom? Representações formais, NBC TA 580, pessoal, basicamente, se a administração se recusa a fornecer essas representações formais, pessoal, a gente tem que, se a banca estiver cobrando isso, né, qual que é a atitude do auditor, o que a gente tem que entender? Qual que é a fase de auditoria? Está lá na contratação do auditor, a gente viu isso na NBC-TA 210. Tá? O auditor deve recusar o trabalho, a menos que seja exigido por lei ou regulamento. Está no final da auditoria, que aí sim é o que trata essa norma que a gente está vendo agora, o auditor deve emitir, pessoal, um relatório com abstenção de opinião. É tão grave a empresa não fornecer essas representações formais para o auditor, que ele tem que se abster de opinar. Beleza? Então, representação formal, declaração por escrito da administração, fornecida ao auditor, para confirmar algum assunto. Tá? Quem elabora as representações formais? A própria administração e entrega ali ao final dos trabalhos para o auditor. Tá? O auditor ele deve comunicar aos responsáveis pela governança o que ele solicitou, né, de representação formal ali à administração. E o auditor deve solicitar à administração que forneça essa representação formal no sentido de que forneceu, isso vai estar escrito lá na representação formal. Ele forneceu, a administração forneceu ao auditor todas as informações, permitiu acesso que ele queria, né, às pessoas ou à documentação, conforme os termos do trabalho, e que todas as transações foram registradas e estão refletidas nas demonstrações contábeis. Então, pessoal, a representação formal é uma evidência de auditoria também, tá? Que é tão importante que se a empresa não passar essa representação formal para o auditor, como a gente viu, o auditor tem que se abster de opinar, tá bom? Podemos considerar as representações formais como evidência, como eu acabei de falar, entretanto, sozinhas, elas não fornecem a evidência de auditoria apropriada o suficiente. Isso é óbvio, o auditor tem que fazer os seus testes de auditoria também. Qual que é a data das representações, pessoal? Tão próxima quanto praticável, mas nunca depois da data do relatório, porque se ela é uma evidência, ela tem que ser coletada antes do relatório, tá bom? E essa última parte, se o auditor concluir que as representações formais elas não são confiáveis, ele deve considerar esse efeito na opinião do seu relatório de auditoria. Tá? A não apresentação, a gente já falou, gera uma abstenção de opinião e o auditor pode considerar necessário solicitar outras representações formais, né, que para suplementar algum assunto, tá, que não faz parte da representação formal principal. Beleza? Contingência, pessoal, cai muito pouco em auditoria, mas às vezes está. Isso aqui é muito mais contabilidade do que auditoria. Lembrando apenas definições, né, de passivo contingente e ativo contingente. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês mesmo darem uma lida, porque o que é importante para a auditoria, né, aí sim são esses dois slides aqui. Tá? Se a gente está tratando de um ativo contingente, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: se a entrada de benefícios econômicos ela é praticamente certa, eu não vou tratar isso nem como um ativo contingente, eu já reconheço ali no meu balanço. Tá? Agora, se a entrada de benefícios econômicos ela é só provável, aí pelo princípio da prudência, né, pessoal, eu apenas divulgo, eu não reconheço isso. E se for só possível, que é um grau menor ainda, tá? Não é nem provável, a entrada de benefícios econômicos é só possível, aí eu nem reconheço, nem divulgo. Passivo contingente, a lógica é a mesma. Tá? Se eu tenho uma obrigação presente com uma saída provável de recursos, eu reconheço a provisão daquilo ali e divulgo. Beleza? Pelo princípio da prudência também. Agora, se a saída ela é só possível, pessoal, já não é mais provável, eu não preciso reconhecer, mas eu preciso divulgar. Agora, se a possibilidade é remota de saída de recursos, aí eu não preciso nem reconhecer, nem divulgar. Com esses dois slides, pessoal, vocês acertam pelo menos 50% das questões de contingência quando cai em auditoria. Tá bom? Penúltimo tema, utilização do trabalho de outros profissionais que é uma prerrogativa do auditor. Tá? O auditor independente ele pode utilizar tanto um trabalho de outro auditor independente, pontual, como um trabalho de auditor interna ou como um trabalho de especialista também. Então, pode ser útil ao auditor independente, envolver outros auditores, né, na auditoria das demonstrações, mas, lembrando,
a responsabilidade é sempre do auditor, né, que foi contratado pela empresa auditada. Se esse auditor vai usar um outro auditor independente para ajudá-lo, é um problema dele, tá? A responsabilidade é dele. O auditor independente também pode usar o trabalho da auditoria interna, mas também os próprios auditores internos, tá? Desde que ele faça uma avaliação ali e supervisione e revise o trabalho daquele auditor interno, tá bom? Por quê? Porque a responsabilidade final, pessoal, independentemente se ele utilizou um trabalho de especialista, de outro auditor independente ou de um auditor interno, a responsabilidade sempre é dele, tá bom? Outros pontos, né? O auditor independente avalia quando ele está usando o trabalho de auditoria interna, pessoal, ele avalia a posição hierárquica dessa auditoria para ver se ela tem a autonomia necessária, tá? Se é competente e se usa uma abordagem sistemática e disciplinada, que é uma abordagem de auditoria, tá? O auditor independente executa procedimentos de auditoria nesses trabalhos do auditor interno, até mesmo para confiar mais, tá? E antes de utilizar os auditores internos, pessoal, ele tem que, obviamente, pegar uma concordância formal da entidade auditada. O auditor interno é um funcionário da empresa que ele está auditando, né? Então, ele tem que ter uma concordância formal para poder utilizar esse auditor interno, tá? E, obviamente, também uma concordância do próprio auditor interno de que ele vai manter a confidencialidade, tá? O auditor é o único responsável, bom, isso eu já falei, né, sobre mesmo utilizando o trabalho de especialista ou de auditor interno. Se o auditor concluir que o trabalho do especialista é adequado para fins de auditoria, pessoal, o auditor pode aceitar aquelas constatações e que isso vira o quê? Uma evidência de auditoria, tá? O especialista, ele pode ser interno da mesma firma de auditoria, tá? E também pode ser até um carinha externo. O auditor não pode fazer referência ao trabalho do especialista, pessoal, se ele for emitir uma opinião sem ressalva, tá? Se ele for modificar a sua opinião, que é o quê? Emitir uma opinião com ressalva, adversa ou abstenção de opinião, ele pode até fazer referência ao trabalho do especialista, né, se isso tivesse sido acordado com esse especialista, mas sempre indicando que a responsabilidade é dele, auditor independente. Tá bom? Finalmente, pessoal, relatório de auditoria, né, NBCTA 700, 705, 706 são as mais importantes. Tá? Aí eu fiz esse esqueminha aqui para vocês. Ó. Olha só, o auditor conseguiu obter uma evidência de auditoria, pessoal? Não conseguiu? Se existirem distorções relevantes, elas podem ser generalizadas? Não. Então, eu emito o quê? Uma opinião com ressalvas. Ah, sim, se existirem distorções relevantes, elas podem ser generalizadas? Vou me abster de opinar, tá? Vou emitir uma opinião chamada abstenção de opinião, tá? Agora, o auditor conseguiu obter evidências? Sim, conseguiu fazer o trabalho dele todo certinho, bonitinho, coletou as evidências que ele queria. Tem distorções relevantes? Não. Emito qual opinião, pessoal? Emito uma opinião sem ressalvas, também conhecida como opinião não modificada. Há distorções relevantes? Agora, sim, tem que fazer uma outra análise. Elas estão generalizadas? Não? Beleza, emito uma opinião apenas com ressalvas. Tem distorção relevante, mas ela não é generalizada. Está generalizada? Então, tem distorção relevante e essas distorções elas estão generalizadas? Aí é o caso mais grave, eu emito uma opinião adversa. Beleza? Então, pessoal, ó, opinião sem ressalva, opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião. As 4 formas de do auditor independente concluir um trabalho, tá bom? Acabei de falar esse primeiro ponto aqui, então. Outros pontos importantes. Quando o auditor modifica a sua opinião, pessoal, então, quando ele vai emitir uma opinião com ressalva, adversa ou abstenção de opinião, tá? Ele deve, antes do parágrafo ali de opinião, incluir um parágrafo que a gente chama como base de modificação da opinião do auditor, que ele vai explicar melhor o porquê que ele está dando a ressalva, ou opinando de forma adversa, ou até mesmo se abstendo de opinar. Tá bom? Existe um parágrafo na estrutura do relatório do auditor independente, opcional, tá? Que pode existir, então, né? Um parágrafo de ênfase, que é quando, pessoal, existe um assunto apropriadamente divulgado, apresentado pela empresa lá nas demonstrações contábeis, tá? Mas que no julgamento do auditor, pessoal, esse assunto é tão relevante, tão importante, que ele quer chamar a atenção. Então, o parágrafo de ênfase é para chamar a atenção, né, do usuário da informação para algum assunto. Onde que entra esse parágrafo de ênfase, pessoal? Sempre após o parágrafo de opinião. Então, parágrafo base para a modificação da opinião antes do parágrafo de opinião. Parágrafo de ênfase após o parágrafo de opinião, tá bom?
A estrutura do relatório do auditoria independente. Pessoal, a gente tem no primeiro parágrafo lá a introdução, que é onde o auditor vai fazer uma contextualização daquele trabalho que ele fez. Segundo parágrafo, responsabilidade da administração. Ele vai explicar que algumas responsabilidades não é dele, do auditor, e sim da administração. A terceira, aí ele chama a responsabilidade dele, né, coloca características daquela auditoria e quais são as suas responsabilidades. O quarto parágrafo, se for uma opinião modificada, né, pessoal? Aí a gente vai ter a base para a modificação da opinião do auditor, tá? O quinto parágrafo, a própria opinião mesmo do auditor, né, aquilo que interessa mesmo. O sexto parágrafo de ênfase, também a critério do auditor. E o sétimo parágrafo de outros assuntos, também a critério do auditor, tá? O relatório do auditor independente, pessoal, não pode ter data anterior à data que ele obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar ali aquela sua opinião. Pessoal, aqui tem meus contatos, né, para quem quiser me achar, ó, minha página no Facebook, meu e-mail lá no Gmail, né, o meu Instagram, meu Periscope, onde eu dou dicas de auditoria, resolvo questões, e o meu canal do YouTube, que é onde vai estar esse vídeo, beleza? Pessoal, finalmente, né, deve ter dado mais ou menos aí 1 hora essa revisão de auditoria independente. Como eu falei no começo, né, pessoal, o ritmo é intenso, falando bem rápido mesmo, porque isso é uma revisão, tá? Então, quem teve dúvida, quem teve dificuldade em lembrar algum assunto, voltem lá na aula, né? Lá tem uma explicação, obviamente, com muito mais calma, tá? Quem quiser o PDF, pessoal, até o site está no ar, né? Até o site www.3dconcurso.com.br estiver no ar, pode mandar um e-mail para mim, que eu mando o PDF desses 110, mais ou menos, slides que a gente viu aqui, tá? Depois que o site estiver no ar, pessoal, aí só pelo site, tá? E vocês vão conseguir baixar lá pelo site, beleza? Bom, pessoal, obrigado então pela paciência. Espero que tenham gostado aí do resumão de auditoria. Não deixem de assistir, né, uns dias antes da prova ali. Tenho certeza que vocês vão conseguir acertar várias questões só com esse resumão, beleza? E a gente se vê numa próxima oportunidade e acessem lá 3D Concurso. Até mais.